Será que temos o primeiro anime genérico dessa temporada? Yusha Part é um dos novos animes de fantasia que está lançando essa temporada, e também é um dos mais sem sal, eu diria. Dentre os vários animes de fantasia e isekai que estão lançando agora, ele tem o plot menos único e original, e parece ser o mais clichê de todos também. Mas, mesmo assim, ele pode ser uma boa surpresa, ou ele vai ser apenas mais um que nós vamos esquecer daqui a 3 meses? É isso que eu vou te falar hoje, para que você conheça um pouco mais da obra e decida se vai assistir ou não. Eu sou o Diogo, dono do canal Grupo de Animes, e te convido já a se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda. Nós estamos chegando a 100 mil inscritos, faltam apenas 2 mil inscritos, rapaziada, falta muito pouco. Então não perde tempo, se inscreve aqui no canal e entre para a família, faça a história junto com a gente, seja um dos primeiros 100 mil inscritos do canal. Agora, vamos começar comigo te contando sobre a sinopse desse anime. Um dia, Lloyd, que é um mago branco, foi banido do grupo do herói. Então você pode ver por essa primeira sentença que já tem um clichê aqui. Um clichê que vários outros animes também seguiram. Então Lloyd, que perdeu seu trabalho, aconteceu de acabar acompanhando um grupo de Rank S em uma missão pelo acaso do destino, por muita coincidência. E claro, ele se daria muito bem com esse grupo de Rank S. E nessa mesma época, ninguém sabia que o grupo do herói iria entrar em colapso, enquanto o próprio Lloyd ia ficar famoso. E essa é a história de um usuário de magia de suporte que pensa que é normal e acabou virando um aventureiro, enquanto não percebeu que eventualmente em sua vida ele virou o mais poderoso. E pela sinopse já sabemos que tipo de história é essa, certo? Parece muito inclusive com outro Yusha Part, Beast Tamer. Além disso, nessa temporada nós acabamos de ter Kanshigai no Tellermeister, que é basicamente isso. Ele foi expulso do grupo do herói, conheceu outras pessoas e o grupo do herói acabou de ruir. Então basicamente esse plot tem ficado bem famoso em animes ultimamente, principalmente em animes um pouco mais genéricos. Mas esse clichê é bem comum no geral. O negócio é, mesmo sendo clichê, vai valer a pena ver esse anime ou não? Ele vai ser bom ou não? É isso que eu vou tentar achar uma explicação para te dar hoje, começando agora pelo trailer, porque o trailer, querendo ou não, nos mostra bastante coisa sobre como vai ser o anime e se ele vai ser bom ou apenas normal. Começando pela animação, vendo os dois trailers, o que eu posso dizer é que ela está na média, talvez um pouco acima dela. Não é um nível de animação incrível que bate de frente com os melhores da temporada, de longe, não acontece isso aqui. Porém está em um nível bem decente e bem feito, de fato um pouquinho acima da média, o que pra mim é bom. Nós tivemos várias cenas deles correndo, lutando, conversando ou interagindo nos dois trailers. E a sensação é que sim, está bem animado, está incrível. Como eu disse, não, mas tá bem animado e isso passa uma boa notícia. E parece ser um anime genérico, mas está melhor do que os outros pelo menos. E eu notei isso principalmente em cenas que em outros animes não teria muita animação ou não teria animações no geral, mas aqui elas foram animadas, o que mostra que teve uma verba envolvida pelo menos. E isso liga diretamente com coreografia de luta que surpreendentemente tem uma boa coreografia. Tem várias cenas dos personagens lutando nos trailers e eles realmente estão lutando, eles não estão parados em frames fixos como em The Beginning After the End ou em outros animes genéricos. Não, aqui eles estão animados, eles estão lutando. E eu fiquei surpreso porque as coreografias de luta estão surpreendentemente boas, para falar a verdade. Elas não estão selvagens e incríveis como em outros animes, mas tá bom, tá realmente bom para esse nível de anime. Além disso, você consegue ver uma continuidade ali, ataques que se conectam, ele começa um movimento e esse movimento resulta em um ataque, não é apenas tipo, cortou o personagem, ele está atacando. Não, eles mostram ele começando o ataque, indo atacar e atacando. E isso é um bom sinal. Afinal, quer dizer que eles realmente estão animando toda a sequência, não apenas partes específicas para mostrar de vez em quando. O que me leva então para a magia, que embora não seja tão bem feita como a magia de outro anime dessa temporada, que é o The Water Magician, que é um anime que tá com uma magia muito boa, a magia daqui tá bem feita também. Pelo menos nós temos uma animação dela. Tem a animação dele invocando itens, criando círculos mágicos, partículas mágicas e a própria Nacia magiando a partir dos círculos, dos cajados. E esse é um ponto que eu acho importante falar porque tem muito anime isekai fantasia e tem animações mágicas muito ruins, efeitos especiais muito ruins, muito porcos. Muitos deles usam os efeitos especiais super genéricos que nem parecem magia direito. E em parte eu entendo, porque efeitos
efeitos especiais é algo que custa bastante na produção de um anime. De fato, isso é caro. Então, se normalmente é um anime de baixo orçamento, os efeitos especiais vão ser efeitos ruins ou não vai ter efeitos como um todo. Isso é uma coisa que eu consigo entender, acontece bastante. Mas um anime onde o protagonista é um mago, ele precisa ter boas magias. Afinal, ele é um mago, o seu principal meio de ataque é a magia. E eu fico feliz que aqui parece ser este o caso. Novamente, não são magias extraordinárias como Mushoku Tensei, The Water Magician ou Frieren, mas parece estar muito melhor que outros animes, como por exemplo The Beginning of the End, que eles usaram uns efeitos simplesmente horrorosos, ou além de The Beginning, tem outros animes que eu também posso citar que tem magias que não são muito bem feitas. Mas com isso dito, vamos falar do design de personagens, que também é importante. A arte do anime também faz parte do conjunto que torna ele bom ou ruim. E a minha conclusão do tema é que é genérico. Não é uma arte única e original, ela se parece com vários outros animes que já lançaram antes, e é uma arte de fato mais genérica mesmo, uma arte mais básica. Mas ainda assim, ela não está mal feita pelo menos, como de novo em The Beginning. Agora The Beginning é o ponto de comparação para qualquer outro anime. O herói que é um vilão parece realmente um pedaço de lixo e as duas heroínas estão muito bonitas. E se tem algo que eu tenho a elogiar aqui, são de fato as heroínas, principalmente a de cabelo azul, que é belíssima. As heroínas aqui são muito bonitas e estão muito bem animadas, com um ótimo design, e isso eu tenho a elogiar. Assim como também o herói, apenas por ver ele, passa a impressão de ser alguém que não é bom, então isso é importante também, o anime saber manter as aparências. Isso é um ponto positivo. E claro, a heroína de cabelo azul é a melhor personagem da obra, e se você pensa o contrário, saia deste vídeo agora. Não tem jeito, ela é a melhor. E, inclusive no trailer, a gente viu uma mulher abraçando Lloyd. Ela parece ser uma mulher mais madura, mais velha. E bom, se tem uma heroína dessas na história, ela deveria estar na capa. Só isso já teria ganhado vários pontos comigo. Eles deveriam ter colocado ela na capa. A heroína de divulgação da obra. Ela deveria ser o ponto central de toda a campanha. E se o Lloyd tá abraçando ela, quer dizer que ele tem bom gosto também. Esse personagem, eu tô começando a gostar dele. Mas bem, tirando os personagens, a arte no geral também está bem mediana. Nada muito bem feito, mas nada muito mal feito. Tá mediano, tá normal, tá na média. E agora, com tudo isso dito, que dá pra ter uma noção um pouco maior do anime, como vai ser ele, vamos falar sobre o primeiro capítulo do mangá, que é bem o comecinho da obra, querendo ou não. E com base nesse primeiro capítulo, você pode decidir se a história dela é boa o suficiente para você querer assistir, ou se você vai dobrar e passar pra frente. E tudo começa com o grupo do herói expulsando Lloyd, obviamente, mas uma coisa que você pode perceber nesse grupo é que só tem mulheres além do herói. Por que será que eles estão expulsando Lloyd nesse caso, certo? Será que é porque o cara quer um harem só pra ele? Com certeza. E o herói Allen começa a falar aquilo que sempre acontece, como que o Lloyd não faz nada, que ele é um inútil, que é uma dor apenas olhar pra ele. E aí chegam as outras falando que ele é o mais baixo, que é uma honra fazer parte do grupo do herói, mas que ele é incompetente demais pra isso, falando que nem curar os outros ele consegue e deixa a cura para a outra garota. Até mesmo a culpa pela má fama do Allen, porque obviamente ele é um desgraçado, eles colocam no Lloyd, sendo que o Allen que é mal falado e não o Lloyd. Então é aquela clássica conversa, você é ocupado por tudo, saia daqui antes que a gente te bata. Mas não apenas isso, antes disso eles pedem que o Lloyd pague dinheiro pra eles, que ele dê o dinheiro dele pra eles. E essa seria a taxa de irritação. Eles querem que ele pague por ter abaixado o nível do grupo. E olha, essa taxa é nova, se eu não vejo ela nem no Brasil, quem diria em outro isekai. E Lloyd, sabendo que seria um saco dali sem pagar esses malditos, ele dá o dinheiro que ele tem e sai de lá. E enquanto ele saía, as garotas começaram a pular em cima do herói, porque obviamente é isso que ele queria, um harem só pra ele. A única que não pulou em cima dele foi a Tank, mas ela ainda falou mal do Lloyd anteriormente, então ela não é muito melhor do que as outras de qualquer forma. A única coisa que muda é que, diferente das outras, ela não quer o herói. E enquanto o Lloyd saía de lá, ele fica meio triste em ver o quanto que eles odiavam ele e ele nem sabia, falando que se fosse assim, ele teria pedido pra sua mestra ensinar a ele como se dar bem com outras pessoas, se culpando por isso que está acontecendo, quando claramente a culpa é daquele herói maldito. E então temos um flashback dele vivendo com a sua mestra, que é uma mulher lindíssima e claro mais velha. Obviamente teria que ter uma dessas nesse anime, certo? Aqui ele cuidava dela e ela treinava ele, e foi ela quem ensinou pra ele que ele nunca deve ficar super confiante em suas habilidades, que é de onde tiramos a explicação do porquê ele não sabe o quão forte ele é, porque ele não é super confiante em suas habilidades, ele não é arrogante, e por isso ele não sabe o quão poderoso ele é comparado com outras pessoas.
pessoas. E outra explicação para isso é porque a sua mestra também é alguém muito famosa nesse mundo. Ela se chama Merlin e tem estátuas dela na cidade onde o Lloyd está. Então ele foi ensinado por uma mulher super poderosa e ela falou para ele nunca ficar muito confiante. E assim, ele achou que ele não era tão forte assim quando ele foi ensinado simplesmente por uma figura lendária. E enquanto ele fica ali olhando para a estátua de sua mestra e comparando as diferenças delas, aparece uma mulher falando sobre Merlin e perguntando se ele era um fã. E por alguma coincidência do destino maluca, essa garota está procurando por um mago branco para se juntar ao seu grupo em uma missão. E olha só, o Lloyd é um mago branco. Meu Deus, rapaziada, quem diria que isso aconteceria em... Nossa senhora. Ela fala que já procurou por todo canto e não encontrou nenhum nessa cidade. E aí quando ela foi pra praça, ela encontrou logo o Lloyd, que acabou de ser demitido do grupo do herói. E vendo que ele estava livre, ela leva Lloyd até o seu grupo, surpreendendo a todos que ela realmente encontrou um mago branco. Porém, mesmo com ele ali, seus companheiros estão receosos em pegar uma missão de ranquear, sem saber se o Lloyd seria suficiente para substituir uma certa pessoa, a maga branca que fazia parte do grupo antes dele. Porém, ainda assim, Yui, que é a Maria Chiquinha, quer aceitar esse trabalho por causa do cliente. Ela quer ajudar esse cliente. Eles são um grupo de Rank S, que é o nível mais alto da guilda, e por isso nessa cidade apenas eles podem pegar essa missão específica. Então se eles não pegarem, a cliente não receberá ajuda. E claro, por causa disso eles precisavam de um bom mago branco para o grupo, para substituir a antiga maga. E é por isso que a Yui foi buscar por alguém. Ela já chega falando que o Lloyd é incrível, ele é um mago branco, ele vai ser suficiente, mesmo que ela nunca tenha visto ele em ação. E assim, ela decide pegar ele e o levar para a floresta para que ele teste os poderes com eles, e assim eles vejam o quão forte ele é e decidam por si mesmos se eles vão ou não aceitar ele no grupo. E claro, por algum motivo, ela está super hypada, confiante de que ele vai conseguir, vai bater o peito e trazer a honra pra camisa. E enquanto ele pensava que ia ser que nem com o grupo dos heróis, onde ele ia ser desprezado, ela pede que ele use magia de aprimoramento nos 5 deles ao mesmo tempo, o que para ele é uma coisa super fácil, mas pelo que parece para magos comuns não é tanto. E é quando ele tira sua varinha do subespaço, o que já surpreende a todos porque ninguém sabe de onde ele tirou sua varinha do nada, e ele usa a magia de aprimoramento em todos ao mesmo tempo. Mas ele faz melhor do que isso, porque ele não é qualquer mago branco não, rapaziada. Isso aqui é um anime clichê, então ele tem que ser super poderoso. Ele faz 5 efeitos de uma vez em cada um: aprimoramento de força, de defesa, de resistência, redução de custo de mana e resistência de status. E porque ele nem usou encantamentos, eles nem perceberam a magia que ele usou até testarem e ver os resultados monstruosos que ele conseguiu. Mas por causa da baixa autoestima dele, ele pensa que é muito fraco para se juntar a eles, até que a Yui pede que ele se junte ao seu grupo oficialmente, onde então nós teríamos aquela rodada de explicações e claro, apresentações, onde ele fala sobre como ele era do grupo do herói, mas foi, é claro, despedido por eles, e eles por outro lado falam sobre como eles tinham uma maga branca que era muito talentosa, mas infelizmente ela tem que cuidar de uma irmã doente, e isso gasta muito dela, ela fica muito cansada por causa disso. Então eles estão procurando por outro mago branco para que ela possa focar apenas em curar sua irmã, sem se preocupar muito com os outros. E é onde o Lloyd entrou na equação, porque ele é um mago branco muito poderoso que pode sim substituir ela. E eles gostaram dele e querem que ele se junte a eles. E o Lloyd, que ficou feliz em conhecer eles, decidiu que também quer os ajudar, e assim aceita entrar no grupo. E com isso todos ficam muito felizes. E logo eles partem para fazer uma festa de comemoração, onde Lloyd pensa que ele não sabia o que ia ser dele após ser expulso do grupo do herói, mas parece que agora, por enquanto pelo menos, ele vai apenas se divertir com seus novos amigos. E bem como dito na sinopse, depois disso ele começa a ficar famoso ao fazer missões com seus novos amigos, enquanto o grupo do herói começa a cair cada vez mais baixo. E esse foi o primeiro capítulo do mangá. E eu acho, sinceramente, na minha opinião, que esse mangá não é tão ruim não, tá amigos? Eu já li muitas obras de fantasia, de Sekai, de reencarnação, o que você pode imaginar, eu já li vários deles. E esse não foi um dos que eu dropei porque eu achei que eram ruins ou maçantes. Muito pelo contrário, ele é bem interessante. Obviamente, ele é clichê? Sim, ele é clichê, mas não é de todo ruim. Pra mim, ele tá na média um pouquinho acima dela. Ele não chega a ser ruim, não. Mas o que você pensa sobre ele? Vai dar uma chance? Vai testar? Assistir um episódiozinho pra ver se fica bom ou não? O que você pensa sobre isso? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E aqui eu te conto sobre outro anime dessa temporada que tá muito bom e você precisa ver. Não se esqueça de se inscrever no canal para me apoiar e deixa o gostei para ajudar o vídeo. Agora, fui.